Você acorda. Ainda é escuro lá fora. O frio corta o ar como uma lâmina embotada. Seu estômago dói, não de fome, mas de medo. Porque hoje, como ontem e como quase todos os dias desde que assinou aquele maldito juramento, você vai comer o que pode te matar. E vai comer primeiro, antes de todos, com os olhos da nobreza cravados em você como lanças invisíveis, esperando para ver se seu corpo vai cair no chão ou se a refeição está de fato segura. Parabéns. Você é o provador de veneno do castelo. E sim, este era um trabalho real. Um cargo respeitável, até nobre em algumas cortes, mas também, claro, descartável. Sua função? Ser o escudo de carne e osso entre o monarca e a vingança. Comer antes dele, beber antes dele, sentir o ardor da cicuta na garganta antes que ele precise sequer levantar a taça. Mas calma, antes de continuarmos, de onde você está nos assistindo? Que horas são aí agora? Escreve nos comentários. E claro, se você aprecia histórias sombrias, venenos históricos e uma pitada de humor ácido, inscreva-se no canal, porque aqui, a cada vídeo, a gente te serve um banquete de curiosidades, com ou sem antídoto. Agora, imagine viver numa época em que o menor erro significava uma morte dolorosa, onde confiança era uma moeda tão volátil quanto o próprio veneno, onde o maior luxo era não ser traído antes do jantar. Ser provador de veneno era muito mais do que apenas comer comida suspeita. Era navegar num oceano de intrigas políticas, lidar com alquimistas obcecados por substâncias instáveis, entender a química antes da química existir. Era um jogo diário de xadrez, onde o tabuleiro era seu próprio intestino. E se você pensa que bastava provar um pedaço de pão e esperar 5 minutos, meu caro, o jogo era muito mais complexo do que isso. Cada refeição era uma ameaça potencial, cada olhar da cozinheira, uma dúvida, cada elogio do lorde rival, um possível aviso de morte. Você não era apenas um escudo, era um estrategista, um diplomata, um psicólogo rudimentar tentando interpretar silêncios, um alquimista sem laboratório tentando sentir, com a língua, a diferença entre vinho e veneno. Este vídeo vai te levar por dentro desse universo. Como era a rotina de um provador? Quais venenos eram mais usados? O que acontecia quando o rei realmente morria e você sobrevivia? Como escapar de ser envenenado quando você é, tecnicamente, a primeira vítima sempre? E claro, quem lucrava com tudo isso? Bem-vindo ao submundo dourado das cortes medievais, onde comer bem podia ser uma sentença de morte, e onde a arte de sobreviver exigia mais do que sorte. Ser provador de veneno não era exatamente uma profissão que você escolhia. Era mais como uma sentença disfarçada de oportunidade. Em um tempo onde a nobreza governava com punhos de ferro e paranoia crônica, confiar em alguém significava, no mínimo, fazê-lo arriscar a própria vida por você. Por isso, a função de provador não nascia de vocação, mas de conveniência, e muitas vezes da mais pura chantagem. Na maioria dos casos, os provadores eram servos criados dentro da própria casa nobre. Cresciam ao redor dos corredores sombrios do castelo, aprendendo desde cedo que o silêncio vale mais que a curiosidade. Muitos eram filhos bastardos de nobres ou servos com um certo brilho nos olhos, inteligentes demais para ficarem nas cavalariças, mas perigosos demais para circularem livres. Outros eram simplesmente prisioneiros perdoados, oferecidos ao rei não como presente, mas como escudo, um corpo entre a coroa e o cálice. O treinamento começava cedo. Antes de você saber ler, já sabia diferenciar o cheiro de uma maçã podre do amargor sutil de um cogumelo suspeito. Seu olfato era seu primeiro sensor de sobrevivência. Você aprendia a observar os olhos da cozinheira, as mãos do mordomo, a mudança sutil na textura de um vinho servido por alguém sorridente demais. Cada refeição era uma peça teatral, e você, o crítico cujo erro podia custar a vida de todos. Mas engana-se quem acha que a função era puramente sensorial. Não bastava ter paladar apurado. Era preciso conhecer os venenos. E não só os venenos, mas os venenos da época.
arsênico, cicuta, beladona, acônito, mercúrio, antimônio, eléboro. Cada substância tinha seu modo de agir, sua assinatura invisível. E você precisava reconhecê-las não por nomes científicos, que ainda não existiam, mas por efeitos. Dor abdominal intensa em minutos? Provavelmente arsênico. Visão turva e pupilas dilatadas? Beladona. Paralisia progressiva com salivação excessiva? Talvez acônito, talvez algo pior. Esses conhecimentos vinham de duas fontes, a prática e o boato. Alguns aprendiam testando pequenas quantidades em si mesmos, ou em animais, se fossem sortudos. Outros ouviam relatos dos curandeiros, das bruxas, dos alquimistas que circulavam entre os becos do reino como sombras que falavam latim antigo. A biblioteca do provador não tinha livros, tinha memórias e pesadelos. Era uma ciência oral, transmitida entre sussurros e restos de cadáveres. Você podia ser promovido a provador oficial com um juramento solene, servir a vida do rei com a sua própria. A cerimônia era breve. Um cálice, um olhar, um beba primeiro. E ali, em silêncio, você se tornava a muralha viva entre o estômago real e o punhal invisível da traição. Seu nome podia ser sussurrado com respeito nos corredores, mas nunca com afeto. Porque ninguém se apega a quem pode morrer no próximo gole. A rotina era repetitiva e tensa. Você acordava antes de todos. Visitava a cozinha real antes do nascer do sol. Observava cada ingrediente ser preparado, cada panela fervilhar. Nada podia ser tocado sem sua inspeção. Às vezes, você mesmo colhia as ervas. Não por amor à culinária, mas por medo de que alguém trocasse o manjericão por folhas de datura. Depois, vinha a primeira prova. Uma colherada de cada prato, uma mordida de cada pão, um gole de cada vinho. Em banquetes maiores, o processo se repetia dezenas de vezes, até o ponto em que sua fome desaparecia e seu corpo só conhecia a atenção. E então, você esperava. Esse era o pior momento. O intervalo entre o primeiro sabor e o possível colapso. Os venenos não agem como nos filmes. Alguns levam minutos, outros, horas. Há relatos de provadores que sentavam-se à mesa depois do rei, com expressão serena, mas as entranhas já fervendo por dentro. A função exigia paciência e resistência. Havia aqueles que, acostumados a microdoses diárias, desenvolviam tolerância. E outros que preferiam o jejum total, na esperança de que o veneno não se misturasse ao vazio do estômago. Nenhuma técnica era infalível, mas todas eram desesperadas. O mais cruel? Sua sobrevivência era vista como parte do espetáculo. Se você comia e permanecia de pé, todos se serviam com confiança. Se desmaiava, era retirado como um animal doente. E no dia seguinte, outro tomava seu lugar. Mas havia benefícios. Sim, benefícios. O provador de veneno era, em muitos reinos, um dos poucos servos com permissão para falar diretamente ao rei. Era, tecnicamente, conselheiro. Suas opiniões sobre segurança, sobre os alimentos, até mesmo sobre as intenções políticas de outros membros da corte, eram ouvidas com atenção. Afinal, se alguém tentasse matar o rei, provavelmente teria que passar por você primeiro. E é claro, isso o tornava alvo, não apenas dos venenos, mas da inveja, dos jogos de poder, daqueles que o viam como um obstáculo e não como um aliado. Muitos provadores foram executados não por falharem, mas por saberem demais. O conhecimento, afinal, era tão perigoso quanto o veneno. E ninguém quer um servo que conhece os segredos da cozinha e da cama real ao mesmo tempo. Era uma vida de luxo precário. Um quarto privado dentro do castelo. Roupas finas, mas sempre discretas. Acesso à biblioteca, se houvesse uma. E, principalmente, acesso aos boatos. Porque quem prova a comida, escuta os cochichos. Você se tornava, sem querer, um espião privilegiado. Um intermediário entre o estômago e a intriga. E quando tudo dava certo, quando ninguém morria, quando todos comiam em paz, você não recebia elogios. Porque o sucesso do provador é invisível.
Sua maior vitória era não ser notado. Mas quando algo dava errado, quando o rei adoecia, quando alguém morria durante um brinde, todos os olhos se voltavam para você. Por que não percebeu? Você não provou o suficiente? Estava distraído? Ou pior, foi você que colocou o veneno? E de repente, o guardião virava suspeito, o escudo virava lâmina. Para sobreviver como provador de veneno na Idade Média, você não precisava apenas ter coragem. Precisava, acima de tudo, reconhecer os inimigos invisíveis. Porque na corte, o veneno não era apenas um instrumento de morte. Era uma linguagem, um recado, uma arte sombria praticada em silêncio, de preferência no escuro, por mãos que jamais seriam descobertas. E para sobreviver a isso, você precisava conhecer os ingredientes da morte. O primeiro da lista era o mais clássico, arsênico, branco, inodoro, insípido. A poeira da sucessão, como era chamado entre os venenosos mais poéticos. Usado por séculos, talvez milênios, com frequência quase religiosa pelas famílias nobres italianas, os Borgia, por exemplo, faziam dele um sacramento. Arsênico era barato, fácil de obter e quase impossível de detectar sem as técnicas modernas. Você podia colocá-lo num vinho doce, num molho espesso, numa torta de figos. E ninguém suspeitaria. Os sintomas? Cólicas intensas, vômito, diarreia, desidratação rápida, colapso de órgãos. Em outras palavras, parecia uma doença súbita, uma punição divina. E o verdadeiro culpado desaparecia entre os corredores. Mas havia venenos mais sofisticados. A Belladonna, por exemplo, a Bela Senhora, era tão letal quanto elegante. Suas folhas verdes e flores roxas encantavam os olhos desavisados. Mas bastava uma gota do extrato para dilatar as pupilas, embaralhar a mente e conduzir a vítima a uma morte confusa, quase onírica. Era o veneno dos românticos sombrios, dos assassinos que preferiam o silêncio das visões ao barulho da dor. Outro favorito era o acônito, também conhecido como mata-lobos, capacete de Júpiter ou simplesmente morte azul. Planta linda, flor azul-violeta, aparência inofensiva, mas tocá-la com a pele já podia causar dormência. Ingeri-la? Paralisia, parada cardíaca, morte em minutos. O acônito era usado não só para matar, mas para testar o medo. Era veneno de intimidação, de aviso. Uma gota colocada sutilmente num pão servido ao inimigo político só para deixá-lo tonto, fazer tremer as mãos e repensar suas próximas decisões. Depois vinha a cicuta, imortalizada por Sócrates, mas também usada com entusiasmo por carrascos e cortesãos. Derivada da planta Conium maculatum, causava paralisia ascendente. Os pés primeiro, depois as pernas, depois os pulmões, até que a vítima morresse consciente e incapaz de gritar. Era um veneno filosófico. Lento, deliberado, cruel em sua calma. E havia os mais exóticos, usados por cortes especialmente criativas. Antimônio, por exemplo, um metal tóxico que era usado como purgante. Sim, era engolido voluntariamente por nobres paranoicos que achavam que podiam expulsar os venenos do corpo. Ironia máxima, o antídoto era o próprio veneno. Em microdoses, dizia-se que o corpo ganhava resistência. Em excesso, bem, o intestino se tornava o campo de batalha mais rápido do reino. Não podemos esquecer o tório, mercúrio e o chumbo, usados por alquimistas e curandeiros em busca do elixir da vida eterna. E sim, alguns reis morreram bebendo remédios preparados por seus próprios médicos. Porque na Idade Média, medicina e envenenamento estavam separados por uma linha muito fina e muitas vezes invisível. O médico podia salvar ou matar, e às vezes fazia os dois ao mesmo tempo. Para o provador, cada um desses nomes era mais que um composto, era uma sentença. E o pior era não saber com o que estava lidando, porque o veneno muitas vezes era disfarçado de cura. Os mesmos ingredientes usados para matar também eram usados para tratar febres, depressão, epilepsia. Belladonna em dose mínima acalmava, em dose média, matava. A diferença entre o antídoto e a arma estava na colher.
ou no humor do alquimista. Havia também as misturas, venenos combinados em proporções específicas para criar efeitos retardados, mais sutis, mais difíceis de detectar. Uma poção que causava diarreia leve num dia, febre no outro, colapso cardíaco no terceiro. O objetivo não era apenas matar, era enganar, fazer parecer natural, uma doença, um castigo divino, uma coincidência. E você, como provador, precisava detectar tudo isso sem laboratório, sem instrumentos, apenas com o nariz, a língua e o instinto. Cheirava o vinho como um cão farejador. Observava a densidade do molho com olhos de alquimista. Sentia na garganta o início da ardência. Estudava a saliva, o suor, a memória muscular. Era um corpo em vigília, um laboratório ambulante. Alguns provadores mais experientes mantinham animais por perto, gatos, ratos, cães. Um pedaço de carne oferecido ao gato antes de provar a do rei. Se o gato caía, o prato também era descartado. Mas claro, isso nem sempre funcionava, porque alguns venenos só agem em humanos, e outros agem devagar demais para salvar qualquer um. O provador mais temido era aquele que conhecia os venenos e os venenosos. Porque todo veneno tem uma assinatura, mesmo que invisível. A assinatura está no gesto de quem serve, no tempo de preparação, na origem dos ingredientes, no nome do fornecedor. Um peixe vindo de uma região específica, um tempero que só o mordomo conhecia, uma taça trocada de lugar no último segundo. Tudo é pista, tudo é armadilha. E havia os venenos de efeito lento, usados não para matar imediatamente, mas para enfraquecer, humilhar, emburrecer. Você podia começar a esquecer palavras, a tropeçar ao andar, a perder o controle das mãos. E quando o rei começava a agir como um velho antes da hora, o herdeiro ganhava poder. Por isso, o provador precisava ser também psicólogo, estudar os humores do rei, entender quando uma mudança de comportamento era cansaço ou algo mais. A função ultrapassava o prato. Invadia os quartos, os corredores, os suspiros. E o mais brutal. Às vezes você descobria o veneno e não podia contar a ninguém, porque o envenenador era a própria rainha, ou o filho do rei, ou o clérigo que confessava seus pecados. E sua sobrevivência dependia do seu silêncio. Poucas pessoas na corte sabiam tanto quanto o provador, porque onde há veneno, há medo, e onde há medo, há segredos. E os segredos, esses são sempre servidos quentes, entre pratos e cochichos, enquanto a nobreza se embriaga com vinho e poder. Para sobreviver como provador, não bastava ser um gourmet da morte. Você precisava ser também um espião, um analista político, um leitor de silêncios. Cada refeição era uma cerimônia, e todo banquete tinha algo a dizer, ainda que ninguém abrisse a boca. Você sentava-se discretamente perto dos serviçais, mas seus ouvidos estavam voltados para os nobres. Aprendia os sotaques, os regionalismos, os ditados locais. Sabia que, quando um cavaleiro do sul pedia o molho do avô, era um código para veneno em dose lenta. Que quando a princesa evitava o vinho da Borgonha, era porque alguém já havia tentado matá-la com ele antes. E quando o bispo trocava de cálice 3 vezes antes de brindar, você anotava mentalmente: ele sabe que está sendo vigiado. Os gestos mais sutis revelavam intenções mais profundas, um garfo hesitante, um olhar prolongado para o mordomo, a mudança repentina na ordem dos pratos. Você era treinado para perceber o que os outros ignoravam, porque os conspiradores raramente deixavam pistas evidentes. Usavam comida, bebida, aromas, rituais. E usavam pessoas. O provador, nesse jogo, era uma testemunha silenciosa e uma ameaça latente, porque ele podia saber, ele podia ver, ele podia, com uma palavra sussurrada ao rei, mudar o destino de um ducado inteiro. Por isso, era cortejado por uns e temido por muitos. Havia presentes, convites discretos, cartas deixadas sob travesseiros, alianças propostas, beijos furtivos de cortesãs.
mas tudo vinha com veneno embutido. Não nas taças, mas nas intenções, porque a informação que o provador guardava podia valer mais do que ouro. E qualquer um queria uma fatia disso. A corte era um xadrez onde você não era rei nem bispo, mas um peão que aprendeu a se mover como rainha. Por isso, muitos provadores acabavam dobrando funções. Agiam como mensageiros, intermediários entre facções. Alguns escreviam códigos, outros desenhavam símbolos nos pratos para indicar perigos. Um risco cruzado com vinagre, suspeita de acônito, uma flor de lavanda sobre o pão. A cozinheira está sendo observada. Tudo precisava ser cifrado, porque o castelo era um organismo vivo e cheio de olhos, espelhos, tapeçarias, estátuas. Tudo podia esconder alguém ouvindo. E então havia o jogo dos favores. Salvar um conde de um veneno e ele te devia uma vida. Ignorar o aviso e o conde morria. Mas a rainha sorria para você na manhã seguinte. Lealdade era um conceito líquido, como os próprios venenos. Você não jurava fidelidade a uma pessoa. Jurava a sua própria sobrevivência. E isso exigia dançar com os lobos, sem mostrar que estava armado. Alguns provadores se tornaram mestres na arte da insinuação. Uma tosse controlada na hora certa. Uma careta discreta ao provar o vinho. Acho que passou do ponto, dito com naturalidade. E o prato era retirado antes de causar danos. Outros usavam o próprio corpo como teatro. Fingiam sentir dor, suavam em excesso, simulavam enjoos para testar reações. Era um jogo de máscaras, onde até o veneno era às vezes fingido. Mas claro, nem tudo era dissimulação. Havia perigos reais, havia mortes reais, e havia provadores que caíam. Quando isso acontecia, os salões ficavam em silêncio. Todos observavam o corpo sendo carregado. Ninguém dizia nada. Mas à noite, a roda das apostas girava. Quem foi? Por quê? Quem sobe agora? O sangue no chão era menos importante do que o espaço que ele abria no tabuleiro. E então você, o sobrevivente, aprendia. Aprendia a dormir com um olho aberto, a não aceitar convites para quartos privados, a recusar perfumes, a cheirar cartas antes de abri-las, a colocar um gole do seu próprio vinho em outra taça e observar se alguém protestava. Cada gesto era teste, cada sorriso um risco calculado. As cozinhas também eram campos de espionagem. Lá, você aprendia mais sobre a corte do que em qualquer salão. Sabia quem estava doente antes mesmo do médico. Sabia quais ingredientes estavam em falta, quem andava exigindo mudanças no cardápio, quais ervas estavam sendo colhidas em excesso. E mais, ouvia os boatos que vinham de fora. Servos têm línguas soltas, especialmente quando o vinho é barato. E o que fazer com tudo isso? Alguns provadores escreviam diários cifrados. Outros repassavam a informação aos guardas de confiança. Alguns, os mais ousados, trocavam cartas com outras cortes, vendendo segredos em troca de promessas de asilo. Porque sabiam que um dia a taça certa viria. E queriam garantir uma rota de fuga. Sim, rota de fuga. Todo provador experiente tinha uma. Um túnel escondido. Um contato em outra cidade. Um barqueiro que devia um favor. Porque na corte, a única certeza é que o jogo vira rápido. E o protetor de hoje pode ser o traidor de amanhã. Nenhum provador vive acreditando que vai morrer de velho. Por mais disciplinado, atento, sortudo que seja, ele sabe, um dia o veneno vence. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã, mas virá. A morte chega devagar, com o perfume de um vinho doce demais, o sabor de um molho ligeiramente amargo, ou a textura granulada de um pão que antes era fofo. O veneno não avisa. Ele insinua. E quando se instala, não grita. Sussurra. O primeiro sintoma costuma ser o calor. Não o bom, não o acolhedor. Mas um calor que brota das vísceras, como se algo estivesse acendendo uma fogueira dentro do seu corpo. Depois vem o suor, frio, pegajoso, umidade que escorre como medo líquido.
O provador tenta manter a postura. Está diante da corte, afinal. Mas os olhos começam a perder o foco. O mundo gira. O estômago se fecha. Nessa hora, ele sabe. O que acabou de engolir não era comida. Era sentença. A depender do veneno, os próximos minutos variam entre a agonia e o colapso. Com arsênico, a dor é imediata. Um punhal invisível atravessando as entranhas. Com belladona, vem a vertigem, o delírio, o esquecimento dos próprios dedos. Com acônito, a dormência sobe pelos membros como um lamento. E com cicuta, o corpo vai se apagando aos poucos enquanto a mente permanece lúcida. Um tipo de crueldade reservado apenas aos filósofos e provadores. E aqui começa o espetáculo, porque a corte assiste. Em silêncio, mas assiste. As damas param de mastigar. Os servos congelam. O rei se recosta. Os inimigos sorriem. Por dentro. E você, o provador, se transforma no prato principal do dia. Seu corpo é o oráculo. Se viver, o rei come. Se cair, o castelo se cala. Há quem tente correr, gritar, alertar, mas poucos têm tempo. O veneno é mais rápido que a coragem. E quando não é, os guardas são. O que acontece depois varia. Às vezes, um médico é chamado às pressas, mais para mostrar ação do que por esperança real. Ele abre a boca do provador, cheira, examina, cospe fórmulas em latim. Em geral, inútil. O veneno já venceu. E a função do médico é apenas atestar. Não foi o rei quem caiu. Outras vezes, o corpo é removido sem cerimônia, enrolado num tecido barato, carregado pelos fundos, enterrado antes que alguém faça perguntas demais. E pronto. Na manhã seguinte, outro jovem é convocado. Outro olhar assustado. Outro estômago em tensão. A corte segue, porque o poder não para lamentar. Mas há casos, raros, mas há, em que o provador sobrevive. Vômitos, desmaios, delírio por dias. E depois, a volta. E então, ele retorna à corte como um sobrevivente. Mas algo mudou. A pele está mais pálida, os olhos mais fundos, o sorriso ausente. E a confiança do rei? Abalada. Porque se você não morreu, alguém ainda pode morrer. O envenenador segue à solta. Nesses casos, começa a caça. Guardas interrogam cozinheiros, mordomos, serviçais. Ervas são analisadas. Copos, testados. Mas raramente encontram o culpado. Porque quem envenena sabe desaparecer. E mais, sabe culpar. Há sempre um servo novo, um criado com passado obscuro, um camponês com motivo. E o provador volta ao seu posto, mais experiente, mais temido, mas também mais sozinho, porque ninguém confia num homem que provou a morte e voltou. Ele vira fantasma, um lembrete ambulante da vulnerabilidade do poder. Há também os que não sobrevivem, mas não morrem imediatamente. Eles apodrecem por dentro, venenos lentos, acumulativos, arsênico em microdoses por semanas, mercúrio disfarçado de remédio. Uma doença inventada que lentamente destrói o corpo. Esses provadores continuam em serviço por meses, até que um dia simplesmente não levantam da cama. Ninguém liga os pontos, e o assassino, mais uma vez, vence. O veneno, afinal, é paciente. Ele não precisa de pressa. Ele não precisa de testemunhas. Ele só precisa de um paladar desatento e de um corpo confiável demais. Os provadores mais experientes sabiam disso. Por isso, criavam rituais. Alguns jejuavam antes das provas. Outros usavam ervas protetoras, mitrasto, alho, carvão. Alguns comiam pequenas porções do que julgavam contaminado e esperavam em silêncio. Outros desenvolviam tolerâncias. O mito da imunidade ao veneno existe por causa deles. Homens que sobreviveram a tantos banquetes envenenados que o próprio veneno cansou. Mas era mentira. Ninguém é imune. Apenas se morre mais devagar. E havia os suicídios. Sim, provadores que, cansados da tensão constante, preferiam controlar a própria morte. Guardavam uma cápsula de veneno em um anel, uma faca no travesseiro.
Quando percebiam que o jogo ia virar, escolhiam o próprio fim. Era o único gesto de poder que ainda lhes restava. E claro, havia os mártires, provadores que sabiam do veneno, mas não avisavam. Por lealdade, por medo, por amor. Sim, amor. Alguns se apaixonavam por quem deveriam proteger, outros por quem deveriam desconfiar. Porque mesmo no coração da morte, há espaço para o delírio do afeto. Esses provadores não morriam por descuido. Morriam por escolha, porque às vezes, entre morrer envenenado ou viver como traidor, a morte parecia mais limpa. E assim, a roda girava. O veneno vencia. O rei vivia. O próximo provador era escolhido. E o ciclo recomeçava. Porque nas cortes medievais, a morte tinha sabor. E alguém sempre precisava prová-la primeiro. A mesa está posta. Velas acesas, candelabros de prata, tapeçarias exalando poeira nobre. O salão é um teatro. E o jantar, o espetáculo. As taças são erguidas. As risadas deslizam entre os talheres. Mas por trás de cada sorriso, há um cálculo. Cada mordida pode ser o último ato, porque onde há rei, há poder. E onde há poder, há alguém disposto a envenenar. No centro desse teatro está ele, o provador. Não à cabeceira, claro, isso seria ousadia demais, mas próximo o suficiente para ver tudo. Para ouvir o tilintar do ouro contra o cristal, para notar a troca sutil de lugares à mesa, para perceber quando uma sobremesa aparece sem aviso no cardápio. Ele não come como os outros. Ele não saboreia. Ele analisa. Cada garfada é uma sentença suspensa no ar. Os banquetes reais eram o palco preferido dos assassinos, porque entre 1000 convidados, 1000 distrações e 1000 motivos ocultos, um veneno pode passar despercebido. A comida é farta, o vinho abundante, as danças hipnóticas. E no meio disso tudo, um dedo mergulha num cálice. Uma erva a mais é colocada num molho, uma troca de bandeja, um brinde que chega da direção errada. A morte se disfarça de ritual. Você pode pensar, por que não serviam apenas o que o rei plantava? Por que não comiam do próprio pomar, dos próprios animais? Porque o luxo não permite autossuficiência. O luxo exige o exótico, o raro, o importado, um vinho da Gália, um peixe defumado dos mares do norte, uma especiaria trazida da Índia. E com cada item que atravessa terras, atravessa também mãos e intenções. Os envenenadores sabiam disso. Escolhiam as ocasiões mais barulhentas. Casamentos, coroações, datas sagradas. Sabiam que o caos é cúmplice e que quanto mais gente, mais difícil é apontar o dedo. E o provador? Virava mártir antes mesmo de morrer. Era o sacrifício diário. O cordeiro treinado para reconhecer o lobo pelo cheiro da sopa. Durante o jantar, sua função era mais que provar, era observar. A linguagem corporal era alimento. O nobre que recua diante de um prato que elogiou, o mordomo que limpa a testa sem suar, a criada que olha para o chão por tempo demais. Tudo isso é veneno também, só que disfarçado de gesto. Às vezes, o provador comia, e nada acontecia. Mas ele sabia, não foi sorte, foi aviso. O prato era seguro hoje, mas da próxima vez, talvez não, porque o jogo do veneno é feito de tentativas, de testes. O assassino inteligente observa as reações, mede o tempo, calcula os riscos e espera, às vezes por meses, às vezes por anos. E há também as guerras silenciosas entre cozinhas. Sim, cozinhas, porque cada família nobre tinha seu próprio chefe, seus próprios sabores, suas tradições. E no meio disso tudo, um novo cozinheiro podia ser aliado, ou assassino. Os provadores sabiam que a culinária era mais política do que se imaginava. Um prato típico servido fora de hora podia ser uma afronta, um ingrediente ausente, uma declaração de lealdade. No fundo, cada refeição era um tratado de paz, e o prato, uma carta aberta. O provador, entre garfadas e olhares, tornava-se também diplomata, um mestre da neutralidade. Não podia ofender,
Não podia elogiar demais. Não podia demonstrar preferência, porque a comida era território sagrado e o veneno, uma heresia. E quando o banquete terminava? Quando os convidados iam embora, saciados, embriagados, rindo alto demais, o provador ficava. Caminhava pelos restos da noite, observava os pratos, sentia os odores. Às vezes encontrava pequenas pistas, um cálice escondido atrás de uma cortina, um guardanapo manchado demais, um pedaço de carne apenas mordiscado. Ele recolhia tudo isso, não porque tivesse ordens, mas porque queria sobreviver ao próximo jantar. E sim, havia os banquetes dos mortos, quando alguém não resistia, quando a comida matava. O salão virava cemitério de cristal. Os convivas fugiam. O rei era escoltado. E o corpo, ali, frio, abandonado. Uma oferenda involuntária à fome do poder. O provador era o primeiro a ser interrogado. O que comeu? Em que ordem? Houve troca de pratos? Mas a resposta nunca importava, porque o medo já tinha vencido. Depois vinha o silêncio. Um luto fingido. A troca de cozinheiros, a punição exemplar e, claro, a substituição do provador. O jogo precisava continuar, e continuava. Porque enquanto houver reis, haverá banquetes, e enquanto houver banquetes, haverá venenos. E enquanto houver venenos, haverá alguém sentado à mesa, mastigando a morte antes que ela seja servida ao trono. Na Idade Média, a traição era um perfume, discreta, densa, viciante. Exalava dos corredores, das cartas sem assinatura, dos abraços longos demais. O veneno, nesse cenário, era apenas a ponta da adaga. O verdadeiro golpe estava sempre nas sombras, e o provador, coitado, raramente via o rosto de quem lhe oferecia a morte. Porque quem envenena nunca quer ser visto. O envenenador não grita, não confronta, não levanta a mão. Ele escreve, ele observa, ele calcula, e o faz por muitas razões, nenhuma delas simples. Às vezes é o poder. Um herdeiro impaciente, um duque frustrado, uma esposa ignorada. O trono é cobiçado em silêncio. E o veneno é o caminho mais curto. Outras vezes é vingança. Um banimento injusto, uma humilhação pública, um amor perdido. A corte era uma usina de ressentimentos, e quem não podia vencer com espada, tentava com a colher. Há também os fanáticos, aqueles que acreditam que estão limpando o reino, servindo à vontade de deuses esquecidos. Para esses, o veneno é bênção, um batismo ao contrário. E claro, há os profissionais, assassinos contratados, espiões estrangeiros, monges corruptos, gente treinada para matar sem deixar rastro. Eles conheciam ervas de terras distantes, sabiam como disfarçar o cheiro da morte com mel, vinho e canela. Eram pagos em silêncio. Sumiam na noite e deixavam apenas uma taça vazia como testemunha. Mas nem sempre o envenenador é um vilão. Às vezes é a vítima, a mulher que apanha em silêncio, o servo humilhado, o cozinheiro ameaçado. Para eles, envenenar é revolta, é justiça, é o único jeito de quebrar a cadeia sem quebrar os ossos. E o mais assustador, às vezes, quem envenena é quem mais ama. Há relatos, oficiosos, claro, de amantes que envenenaram seus reis não por ódio, mas por medo de perdê-los para outra. De mães que serviram vinho contaminado aos filhos para poupá-los de uma guerra cruel. De esposas que eliminaram maridos por saberem que estavam condenados à tortura. O veneno, nesses casos, é despedida, é misericórdia. A corte, com todos os seus salões e cetros, era uma fábrica de silêncios, e todo silêncio tem um custo. Quem mata com veneno, na verdade, está gritando. Um grito abafado por especiarias e cerimônias, e você, o provador, estava no meio disso. Era o confessor involuntário, o intermediário entre a intenção e a consequência. O corpo que caía no lugar de outro. Por isso, a verdadeira arte não era apenas provar, era entender, antecipar. Ver o gesto hesitante,
ouvir o sussurro fora de hora, sentir o veneno não na boca, mas no ar. Porque na corte medieval, a traição não vinha com faca. Vinha com um brinde. O poder, dizem, é um trono cercado de espelhos. Cada gesto refletido, cada palavra ecoada, cada sombra ampliada. Mas o que acontece quando esses espelhos começam a distorcer? Quando o rei, soberano absoluto, começa a ver inimigos onde havia aliados? Quando o medo se senta ao seu lado, mais fiel que qualquer conselheiro? É aí que começa o verdadeiro inferno do provador. Porque ele deixa de ser apenas filtro da morte e passa a ser a última âncora da sanidade do rei. No início, a desconfiança é discreta. Um prato recusado, um olhar atravessado para o mordomo, um comentário vago sobre a lealdade dos servos. Mas ela cresce. O rei começa a comer menos, a trocar de cálice constantemente, a pedir que o provador prove 2 vezes, depois 3, depois peça a um segundo provador para verificar o primeiro. Os corredores se enchem de rumores. O rei desconfia da rainha, do confessor, do médico, do cozinheiro, até dos próprios filhos. E enquanto os acusados são interrogados ou desaparecem, sobra você, o provador, o último elo confiável entre o estômago real e o vazio do trono. Você passa a dormir perto da cozinha, depois perto da sala do trono, depois no próprio quarto do rei. É convocado a qualquer hora, madrugada, aurora, meia-noite. Porque a fome não respeita o relógio, e o medo, menos ainda. Ele observa você como quem observa um oráculo, a forma como você mastiga, o tempo que leva para engolir, o rubor da sua pele depois do primeiro gole. Se você hesita, ele hesita. Se você transpira, ele para de comer. Você vira barômetro do apocalipse, um termômetro humano de paranoia real. E isso te desgasta. Porque não é só o veneno que te mata, é o peso do olhar, a expectativa, a dependência. Você se torna extensão do corpo do rei. Se você sobreviver, ele vive. Se você morrer, ele morre depois. O intervalo entre o seu suspiro e o dele é o tempo que separa o reino da ruína. E claro, os conspiradores sabem disso. Sabem que, se quiserem matar o rei, precisam antes destruir a confiança no provador. Por isso, começam as mentiras, as insinuações. Ele hesitou hoje. Reparou como suava ao servir a sopa? E aquela conversa com o emissário estrangeiro? Basta uma dúvida, uma pequena, uma mínima, e o rei desaba. Já houve casos, contam, em que o provador foi executado, não por falhar, mas por gerar suspeita. A paranoia é mais letal que o veneno, porque é insaciável. E não se prova. O rei passa então a experimentar a própria comida, mas só depois de vê-la ser provada, e reprovada, e retestada. O ato de comer vira ritual de fé, um sacramento profano. Cada colherada, uma oração muda. E você, o provador, começa a perceber: o rei não governa mais, apenas sobrevive. De prato em prato, de gole em gole, o trono é um altar, o reino um estômago doente. E então, um dia, ele confessa, tarde da noite num sussurro febril: eles vão me matar, não vão? E você não responde, porque a resposta não importa. Ele já decidiu que sim. E talvez esteja certo. Chega um momento em que o provador percebe: o veneno já não está apenas no prato, está no ar, no toque, no cheiro, na poeira que dança sob os raios do sol que entram pela janela da cozinha. A ameaça muda de forma. Não se apresenta mais como líquido espesso ou como erva triturada. Agora ela respira. Na alta nobreza medieval, as formas de matar evoluíram com a criatividade dos desesperados. Quando as cozinhas se tornaram vigiadas, os cálices duplicados, os provadores treinados, os assassinos refinaram seus métodos. Era preciso ser sutil, invisível, quase artístico. Surge então a era dos venenos por contato. Substâncias extraídas de plantas raras
ou criadas em laboratórios alquímicos secretos que, ao encostar na pele, começavam a corroer por dentro. Eram aplicadas em corrimões, em maçanetas, na parte interna de luvas, em lenços perfumados. Bastava um toque, um aperto de mão, um beijo na mão de uma dama. Um gesto de cortesia que, ironicamente, selava o destino. Outros usavam roupas contaminadas, um tecido embebido em extratos tóxicos que liberava lentamente seus vapores. Capas impregnadas com fuligem de arsênico, toucas com forro envenenado, perfumes misturados a essências letais. O veneno agora não era bebido, era vestido. E o provador? Sem ferramentas, sem instrumentos, apenas olhos e intuição. Ele começava a farejar não apenas o prato, mas a atmosfera, a notar o comportamento de quem se aproximava demais. O suor do servo que nunca tremia, o leve ardor nos olhos depois de entrar num quarto, a dor de cabeça súbita após um banho. Tudo podia ser sintoma, ou paranoia. Em alguns castelos, os provadores passaram a ter amuletos, não religiosos, químicos, pequenas pedras porosas, pedaços de carvão, tecidos encharcados com vinagre, usados como filtros improvisados. Outros criavam hábitos neuróticos, lavavam as mãos a cada 3 minutos, evitavam tocar nos próprios olhos, só se vestiam com roupas fervidas 3 vezes. Não por higiene, mas por desespero. E havia também os venenos inaláveis. Pó de vidro moído, essências misturadas a incensos, fumaça com compostos de mercúrio. Tudo cuidadosamente preparado para parecer ritual, devoção, luxo. Mas era morte suspensa no ar. Invisível, mas não inofensiva. Alguns alquimistas, contratados por cortes mais paranoicas, criaram detectores rudimentares, velas que mudavam de cor, pedaços de prata que escureciam, roedores mantidos perto dos quartos do rei. Mas nada era infalível. O veneno invisível é o mestre da dissimulação. Ele não causa alarde, ele não precisa de testemunhas. Ele age em silêncio e mata em dúvida. A maior ironia é que esses venenos não podiam ser provados, literalmente. Como provar o ar? Como testar o toque? Como provar o perfume? O provador tradicional se tornava inútil, sua função obsoleta. Ele próprio era um corpo frágil diante de um inimigo que não exigia garfadas, apenas presença. E foi nesse cenário que surgiu o novo tipo de provador, o sensitivo. Não no sentido místico, mas sensorial. Homens e mulheres treinados para detectar alterações mínimas no ambiente, que sabiam quando a brisa estava mais quente do que o normal, quando o aroma da flor não era o mesmo da semana anterior, quando a textura do punho da túnica parecia errada. Eles eram pagos para desconfiar da realidade, para viver em constante estado de alerta, onde tudo era potencialmente letal, e onde a confiança era um luxo que só os mortos podiam ter. E claro, os conspiradores sabiam disso, e começaram a manipular o medo. Às vezes, o veneno não existia, era só um aroma, um toque frio, um boato espalhado. Mas o rei hesitava, o provador suava, e a dúvida matava mais que o próprio veneno, porque a verdadeira arma dos venenos invisíveis não era o composto, era a sugestão, o terror psicológico, a transformação do palácio em um tabuleiro de fantasmas, onde ninguém via nada, mas todos sabiam que algo estava errado. O ar tornava-se espesso, as paredes suspeitas, o silêncio ensurdecedor. E o provador, antes herói silencioso, passava a ser apenas mais um paranoico no castelo. Um sentinela sem munição, um cão farejador cego, um corpo que respirava a morte, e chamava isso de rotina. Era para ser impossível, inimaginável. Um homem que não nasceu nobre, que foi treinado para morrer no lugar de outro, que passou a vida comendo sob tensão. Ascender ao trono? Não. Isso não acontece em contos de reis. Isso não entra nos anais dourados das coroações, mas aconteceu. Mais de uma vez, e sempre da mesma forma. Silêncio, caos
e oportunidade. Porque o que poucos entendem sobre o provador é que ele, mais do que qualquer outro, conhece os intestinos do poder. Literalmente, ele viu quem come o quê, como come, com quem divide o prato e o segredo. Ele ouviu as traições entre garfadas, as alianças firmadas entre goles, os ódios disfarçados de brindes. Ele testemunhou o reino sendo digerido e, às vezes, vomitado. Quando o rei morria, por veneno, por doença, por guerra, o vazio não era apenas simbólico, era logístico. A sucessão nem sempre era clara. O herdeiro, às vezes, era criança, ou odiado, ou ausente, e o palácio não espera. O trono vago é como carne exposta, atrai predadores. Nesse vácuo de poder, o provador podia emergir, não como rei imediato, mas como voz confiável. Ele viu o que aconteceu. Ele sabe quem foi. Ele pode proteger o próximo. Alguns foram nomeados regentes, outros conselheiros, e sim, alguns foram coroados. Oficialmente? Raramente. Mas nos bastidores, o provador virou rei, não com coroa, mas com controle. Porque quem controla a comida, controla o estômago do poder. E quem sobreviveu aos venenos, inspira respeito, medo, reverência. Um rei pode ser fraco, um duque tolo. Mas um provador sobrevivente? Esse é temido. Porque ele carrega no corpo o mapa de todas as mortes evitadas. E isso vale mais que sangue azul. Mas há um preço. Quando o provador vira rei, ele se torna refém do próprio passado. Todos os olhos que um dia o desprezaram, agora o vigiam. Os nobres cochicham. Ele sabe demais. Ele viu demais. E se ele souber sobre mim? A paranoia muda de lugar. Agora é dele. Ele passa a duvidar dos pratos, dos amigos, dos próprios servos. Ele, que era especialista em detectar veneno, começa a vê-lo onde não há. A memória do que provou o persegue. O paladar torna-se prisão. O luxo do trono não suaviza o amargor da lembrança. E às vezes, ele repete o ciclo. Contrata um novo provador. Treina alguém para sentir o que ele sentiu. E ao fazer isso, reconhece a ironia suprema. Ele agora alimenta o mesmo sistema que quase o matou. Mas há outro tipo de provador que se torna rei. O que decide quebrar o ciclo. O que usa o conhecimento não para controlar, mas para curar, para reformar, para ensinar que o poder não precisa ser digerido com medo, que a confiança pode, talvez, ser servida em pequenas porções. Esses reis são poucos, duram pouco, mas deixam sabor, porque no fim, o provador que vira rei é um lembrete vivo de que até o mais descartável pode se tornar indispensável, que a boca que um dia mastigou a morte pode, um dia, ditar as leis da vida. E quem melhor para reinar do que aquele que sabe o gosto da traição? Toda função tem um fim, até a mais ingrata, até a mais solene, até aquela que mistura o sublime com o grotesco, a de provar a morte para que o poder possa viver. E chega um dia, silencioso, melancólico, inevitável, em que o provador assenta os talheres, respira fundo e sabe, é o último banquete, não porque foi envenenado, mas porque sobreviveu tempo demais. Na maioria das vezes, esse último serviço não é anunciado, não há cerimônia, não há aplauso. É apenas mais um jantar, mais um prato, mais um olhar atravessado do rei. Mas algo muda. Um silêncio entre as garfadas, uma ausência de tensão, um certo cansaço nos ombros e uma pergunta não dita pairando no ar. Por quanto tempo mais? O corpo começa a cobrar. A digestão já não é leve, a insônia se instala. Os sonhos, quando vêm, são pesadelos cheios de aromas e facas. O rosto se esvazia, o olhar se apaga. Você começa a comer mais devagar, não por medo, por melancolia. E então, um dia, você é substituído. Um novo rapaz chega, jovem, magro, olhos arregalados, postura rígida. Ele te observa como quem vê um monstro sagrado. E você sorri, um sorriso triste,
cansado, porque sabe exatamente o que ele ainda não sabe. Sabe quantas vezes vai duvidar do próprio paladar, quantas vezes vai desejar não acordar, quantas vezes vai se perguntar por que não fugiu quando teve chance. Você deixa o castelo, ou melhor, é deixado, sem muita explicação, sem muitas moedas. Leva contigo apenas o paladar treinado, os reflexos aguçados e uma memória saturada de veneno. Em algumas histórias, você encontra refúgio, vira monge, curandeiro, esquecido. Em outras, desaparece. Mas há aqueles que escolhem um final diferente, que decidem que o último banquete não será servido para um rei, mas para eles mesmos. Sim. Alguns provadores preparam seu próprio banquete de despedida. Um ritual íntimo, um acerto de contas. Recriam pratos marcantes de sua trajetória. O guisado que quase os matou, o vinho que os salvou, o pão do dia em que perceberam a traição do mordomo. Cada alimento carrega uma lembrança, uma cicatriz, e no centro da mesa, um cálice, o cálice final. Alguns bebem, outros apenas olham, mas o gesto é o mesmo, reconhecer que viver como provador é morrer em pequenas doses e que, ao fim, só resta um último ato de controle, escolher quando parar. E para os que não morrem, nem se matam, resta a lenda. O nome que circula nas cozinhas, a história contada entre servos. Dizem que ele sobreviveu a 15 tentativas. Dizem que tinha língua de prata. Dizem que um dia salvou um rei com apenas uma careta. E assim, o provador vive para sempre. Não nos livros, não nas estátuas, mas na boca do povo, ironia derradeira, viver da boca e ser lembrado por ela, porque no fim, todo banquete tem seu último prato, e todo provador seu último veneno. Você agora sabe, o que parecia uma curiosidade mórbida de um tempo remoto. Ser provador de veneno numa corte medieval era, na verdade, uma dança macabra entre lealdade, paranoia e um apetite pela sobrevivência que beirava o sobrenatural. Era uma função que unia ciência primitiva, instinto animal e teatro político num único corpo, o seu. E no fim, o que restava? Um estômago calejado, um paladar treinado para detectar morte e um olhar que já viu mais traições do que brindes. A corte seguiu. Os reis mudaram, os venenos evoluíram, mas a essência permaneceu. Ainda hoje, há quem prove do perigo antes de servir o poder. Ainda hoje, há banquetes com sabor de manipulação, silêncios que cheiram a conspiração e taças erguidas com intenções turvas. Talvez você não esteja em um castelo. Talvez sua refeição venha numa embalagem de fast food. Mas preste atenção, há venenos mais sutis hoje. Ideológicos, psicológicos, emocionais. E o provador ainda é necessário. Se esse mergulho nas sombras da história te instigou, se você sentiu, nem que por um segundo, o gosto amargo de uma verdade esquecida, inscreva-se no canal. Aqui, a cada vídeo, a gente mastiga a realidade com dentes afiados e serve um banquete de curiosidades para quem tem estômago forte. E antes de sair, me diz, o que você teria feito? Teria aceitado o cargo? Teria fugido? Teria tomado o cálice? Ou, quem sabe, você também teria se tornado rei?